Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este vídeo é para psicólogos e neuropsicólogos que desejam viver da neuropsicologia. Como conseguir pacientes sem depender de indicações? Esse é um grande desafio, mas que é possível vencê-lo. Se você é psicólogo, neuropsicólogo, você provavelmente já viveu em uma dessas situações que eu vou mostrar agora. Criou um perfil profissional e ninguém entrou em contato. Triste, não é mesmo? Publica conteúdo, mas não recebe mensagens. Fez especializações, cursos, formações, mas continua com poucos pacientes. Sabe atender, mas não sabe como ser encontrado. Depende exclusivamente de indicações e passa meses sem novos casos. E aí você acaba pensando, a neuropsicologia não vai dar certo e você acaba muitas vezes desistindo da profissão. Mas a verdade é que muitos profissionais não têm essa dificuldade clínica exatamente. Gostam da área, mas por causa desses grandes desafios na captação de pacientes, desistem da profissão. Mas este vídeo é para lhe incentivar, para lhe motivar e mostrar que existe sim um caminho de esperança para você. Tem dificuldade de posicionamento? Então, isso realmente acontece devido a essa dificuldade. Ninguém ensinou na graduação como conseguir uma carreira sustentável, como se tornar uma referência, como atrair pacientes de forma ética e também consistente. E é exatamente por isso que tantos profissionais competentes continuam ali invisíveis para quem precisa dos seus atendimentos. Então, muitos acreditam que basta criar um Instagram ou uma rede social ali, postar alguns conteúdos, algumas informações e esperar que os pacientes apareçam. Mas pacientes não procuram apenas um profissional, porque se fosse assim, existem muitos, milhares de profissionais. Eles procuram alguém que transmita confiança. Se o seu perfil fala de tudo, atende todo mundo e não comunica claramente o seu diferencial, porque é você pensar, por que o paciente vai escolher você ao invés do outro? O paciente ele não entende por que deveria escolher você. Então ele vai ali discutir sobre valores, sobre preços e não vai basear a decisão dele num diferencial porque ele não está vendo esse diferencial. É somente mais um profissional e você não quer ser mais um profissional dentro ali da multidão. Você quer se diferenciar, você quer se destacar nessa multidão de profissionais. E esse é o meu objetivo aqui falando para você. Você quer se destacar enquanto profissional? Então fica aqui, já aproveita para curtir e se inscreve aqui no canal do YouTube. Então, quais são as estratégias eficientes para captar os pacientes dentro da neuropsicologia, seja na avaliação neuropsicológica ou seja na intervenção neuropsicológica? Primeiro passo é você escolher um nicho claro. O que é um nicho? É um segmento restrito de mercado, é um segmento específico dentro do mercado ali da psicologia, da neuropsicologia. Então, quanto mais genérico você é, menos memorável você se torna, menos o paciente vai ter a sua imagem na mente dele. E esse é o objetivo do profissional que deseja viver da neuropsicologia. Quando alguém falar de um assunto, o paciente lembrar logo de você. Ou quando ele assistir algum vídeo ou escutar sobre algum assunto específico, ele lembrar de você. Por exemplo, se você atende todas as demandas, vai ser difícil isso acontecer. Mas se você diz, por exemplo, eu atuo com avaliação neuropsicológica de TEA, de TDAH e dificuldade de aprendizagem, já facilita esse processo de lembrança. Por quê? Porque você está especificando com o que você trabalha. Mas isso ainda está um pouco genérico, mas está muito melhor do que dizer eu atendo todas as demandas ou todos os públicos. Então, quando as pessoas pensam naquele problema,
elas vão começar a lembrar de você. Segunda estratégia é você produzir conteúdos que resolvem, produzir esse conteúdo que vai resolver as dúvidas reais. Então, se você não escolhe um nicho claro, específico, você vai produzir conteúdo sobre tudo. E aí vai ficar como se fosse uma colcha de retalhos, e não vai ficar objetivo. Então, pare de falar apenas sobre conceitos. Fale sobre as dificuldades, sobre os problemas, sobre o que está focado ali naquilo que você trabalha. Então, por exemplo, como diferenciar o TDAH da ansiedade? São temas muito falados, então precisam ser debatidos, precisam ser apresentados. Quando suspeitar de autismo em adultos? Meu filho é inteligente, mas tem dificuldade na escola. O que é que eu faço? O que pode ser? Então você vai apresentar ali. Agora você tem que ter o objetivo. Se o objetivo é maior, é na avaliação neuropsicológica, então você vai apresentar ideias, suspeitas, o que é que aquilo pode significar. Agora, se o seu foco é no tratamento, na intervenção neuropsicológica, então, o seu objetivo vai ser de como eu posso resolver isso? O que pode ser feito? Qual estratégia eu posso ter para melhorar essa situação? Então, perceba, o foco é muito mais no tratamento, na prática, ao invés de um diagnóstico ali. Mas vai depender do seu posicionamento, do que exatamente você quer, e isso eu trabalho com você dentro da mentoria Viver da Neuropsicologia. Então, quais sinais indicam a necessidade de uma avaliação neuropsicológica? As pessoas elas vão procurar soluções, elas não vão querer ficar ali com definições técnicas. Então, terceiro passo, desenvolva autoridade clínica. Pacientes, médicos, escolas e outros profissionais encaminham para quem transmite segurança para eles. Então, você pode compartilhar ali, por exemplo, ali no Instagram, no Story, e depois colocar como destaque explicações sobre a avaliação neuropsicológica de forma clara. Dar orientações para as famílias, se o seu foco, se o seu público-alvo são crianças e adolescentes, por exemplo, você vai se comunicar com os pais. Se o seu público-alvo são os adultos, você vai se comunicar com os adultos. Se o seu público-alvo são aqueles adultos de mais de 60 anos, ou seja, os idosos, então você vai se comunicar com eles. E até mesmo, dependendo da situação, você vai se comunicar com a família daquele idoso, que muitas vezes pode estar com doença de Alzheimer ou outras dificuldades ou outras doenças. Então, você precisa estabelecer um público para que o seu conteúdo seja estratégico. Não é apenas colocar, lançar conteúdos e vídeos e vai resolver tudo. Não. É você estabelecer um público-alvo, estabelecer um conteúdo específico ali, um assunto que você vai querer dominar para que você seja lembrado e o seu conteúdo vai ser estratégico, então. Logo, você vai ter uma autoridade que vai gerar confiança, e confiança gera agendamento. Então, quarto passo, crie uma rede estratégica de relacionamento. Muitos pacientes chegam através de psiquiatras, neurologistas, pediatras, escolas, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, mas essas parcerias não acontecem por acaso, elas são construídas pela confiança. Quinto passo, aprenda a comunicar o seu valor. Muitos profissionais falam apenas do serviço, mas poucos explicam o que esse serviço vai promover na vida do paciente, da família desse paciente. Você precisa comunicar a transformação que isso vai gerar. Por que que é importante e em que isso vai fazer a diferença na vida desse paciente? O paciente não quer comprar exatamente uma avaliação. Ele quer entender por que que o filho dele está sofrendo. Ou ele quer ter respostas diante de tantos e tantos anos que não teve essa resposta. Ele quer direção.
quando você comunica essa transformação, o valor percebido, ele então aumenta. O que então ninguém fala é que a captação não é apenas marketing. Captação, ela é uma consequência de 3 pilares: segurança clínica, posicionamento estratégico e uma comunicação clara. Mas lembra, para você ter uma comunicação clara, você tem que estabelecer um público-alvo e um assunto que você vai dominar. Logo, a partir desses 3 pilares, você vai ter um crescimento. Então, se um desses pilares falhar, o seu crescimento trava. Então, por isso, a mentoria Viver da Neuropsicologia, onde eu vou trabalhar com você a segurança clínica através da supervisão de casos, dentro da avaliação e dentro da intervenção neuropsicológica, e a mentoria propriamente dita, na parte do posicionamento estratégico e da comunicação clara do seu trabalho. É por isso, então, que quando a pessoa não faz a mentoria, alguns profissionais, então, que são excelentes, continuam com a agenda vazia, enquanto outros, tecnicamente semelhantes, possuem fila de espera. E o que é que diferencia um do outro? Eles sabem as estratégias corretas, têm já o conhecimento estabelecido, mas têm um posicionamento estratégico que foi alcançado dentro da mentoria. Então, a pergunta que você precisa fazer é: eu estou apenas esperando indicações acontecerem? Ou eu estou construindo uma carreira que gera pacientes de forma previsível? Se hoje você se sente perdido, inseguro sobre como captar clientes, sem clareza sobre nicho, posicionamento, ou não sabe como começar a avaliação neuropsicológica, a intervenção, ou não entende exatamente do diagnóstico diferencial e o seu crescimento profissional não está alavancando, talvez isso não seja falta de esforço, mas seja falta de uma direção, de um norte. Por isso que eu estou aqui e por isso que você esperou para ver esse vídeo até o final, porque você quer sair dessa situação. Então, a solução que eu apresento para você é a mentoria Viver da Neuropsicologia. Ela foi criada para psicólogos e neuropsicólogos que desejam desenvolver essa segurança clínica, esse raciocínio neuropsicológico, ter um posicionamento estratégico claro e ter uma carreira sustentável. Porque viver da neuropsicologia não depende de sorte, ó, não depende de sorte. Depende de método, de direção e também de decisões certas, de decisões exatas. E nisso eu posso ajudar você com toda a certeza. Então, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou a clarear a sua mente, curte aqui, compartilha com seus colegas de profissão e já aproveita então para se inscrever aqui no YouTube e falar comigo através do WhatsApp 859-9989-3750, que eu vou apresentar para você, explicar para você como funciona a mentoria Viver da Neuropsicologia. Um abraço e até o próximo vídeo.